Vamos falar sobre oração. Os irmãos já sabem, oração, a etimologia da palavra é oratória, que significa falar, expressar, vocalizar, orar, e a palavra ação, ou seja, falar e agir. A nossa oração, ela só tem peso quando nós agimos, depois que nós oramos ao Senhor, ou seja, nós oramos a Ele, crendo que Ele está nos ouvindo, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, que aquele que aproxima do Senhor deve se aproximar crendo que Ele existe. Então a gente faz a oração com fé, depois nós agimos. Oração, mas existem 5 tipos de orações, tá? Primeiro tipo de oração, a oração de adoração, ou seja, essa oração é aquela oração, cooperador Vitor, que você dirige a Deus com a única intenção de adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, porque louvor, adoração nos faz respeito e nos faz lembrar do que? De qual mensagem, irmã Vanessa? Os louvores falam aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, a sua essência. Então esse é o primeiro tipo de oração, a oração de adoração. Por que na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, por que ela é chamada de oração modelo? Porque ela tem essas 5 características, esses 5 tipos de oração estão lá. E como que Jesus vai começar a oração? Pai Nosso, que estás no céu. Reconhecimento, aleluia, da majestade de Deus, de onde Deus está, reconhecimento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é santificado? O nome dele, aleluia, o nome dele já é santo por natureza no reino dos céus, mas nós estamos em um mundo corrompido, em um mundo que não trata o nome dele como um nome santo. Por isso o nome dele precisa ser santificado entre os homens, por isso a palavra de santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é reino, igreja? Reino é domínio, reino fala de controle, reino fala de soberania, reino fala de controle total, plenitude. E quando Jesus faz a oração modelo, ele começa falando sobre adoração. Por isso a oração perfeita, ela começa com adoração. Segundo tipo de oração, oração de agradecimento. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, os irmãos sabem muito bem, toda a ceia é lida aqui na igreja. E tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isto todas as vezes em memória de mim. A palavra também nos diz no livro de Lucas capítulo 9, aleluia, ela vai nos ensinar que Jesus, antes dele partir, antes dele dividir os pães e peixes, o que ele vai fazer? Ele vai dar graças, ele vai agradecer pelo alimento, pela bebida, pelas vestes, porque está escrito em Mateus 6, aleluia: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas, não todas as coisas, todas estas coisas, que todas estas coisas, comida, bebida, vestes, aquilo que nós precisamos, aleluia, fala das nossas necessidades básicas de sobrevivência. Buscai o reino do céu acima de todas as coisas, e todas estas vos serão acrescentadas. Oração de agradecimento é o segundo tipo de oração, e a sua oração ela pode ter os 5. Vamos lá, terceiro tipo de oração. Vocês estão comigo? Adoração, agradecimento. Terceiro tipo de oração, cooperador Mário, oração de confissão. Provérbios 28:13 nos diz que aquele que encobre a transgressão não pode prosperar.
mas aquele que as confessa e deixa, recebe de Deus a misericórdia. Vocês conhecem, é um versículo famoso entre nós. E o terceiro tipo de oração é a oração de confissão. Lembram-se de Davi, quando ele cometeu o seu pecado com Batseba? O que ele vai dizer depois que ele comete o pecado? Os meus ossos apodreceram dentro de mim, porque ele estava retendo a confissão. Irmãos, a oração ela é vital para a nossa saúde. Já foi provado isso cientificamente. Vou falar o nome da instituição para você. E a americana, instituição New Max Health. Eles provaram que a oração, a pessoa que ora, aleluia, ela tem um sistema nervoso melhor, ela tem um sistema límbico melhor. O que é isso? São coisas da nossa cabeça, são coisas que interferem nos nossos sentidos. Quem ora tem saúde mental, quem ora, aleluia, quem ora tem melhor capacidade de raciocínio, aleluia. Quem ora, aleluia, tem saúde melhor, espiritual, emocional, mental. Olha a blindagem que Deus está dando para nós aqui, aleluia. Por isso a oração liberta, inclusive de doenças. Mas antes de nós orarmos e queremos agir, aleluia, deixar o Espírito agir através de nós, para libertar a gente que precisa ser liberto. Como que nós vamos ser libertos? Conhecendo sobre a oração. Não tem outro jeito. Adoração, agradecimento e confissão. Confissão de pecados. Sempre que você pecar, está escrito, 1 João capítulo 2, verso 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto a Deus. E quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor, e o nosso Salvador, consumador da nossa fé. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, igual o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. E que é uma curiosidade, a palavra advogado, ela vem do grego paráclito. Curioso, né? Paráclito. Quem é paráclito? O Espírito Santo. O Mário já falou aqui, está esperto. O que é paráclito? Paráclito significa advogado, significa consolador. Ah, irmãos, por isso está escrito: filhos, não pequeis, mas se pecardes. Vocês têm um paráclito. O que é um paráclito? Vocês têm um advogado que defende vocês das acusações. Quando vocês pecarem, vocês vão confessar. Depois que vocês confessarem, entra a ação do advogado, aleluia. Aí o advogado defende vocês, aí não tem acusação. Aí entra a ação do segundo paráclito do Espírito Santo. Aí ele vem e consola vocês. É o seu consolador. Terceiro tipo de oração. Quarto, intercessão. A oração de intercessão é aquela que você faz para interceder por alguém, a saúde de alguém, a condição espiritual de alguém, a condição psicossomática, porque hoje é as que mais tem. São as doenças da alma, as doenças da mente, são as doenças do nosso século. Mas qual que é a chave delas? Oração. E você precisa fazer o que? Oração de intercessão. Quem foi o maior orador de intercessão? Quem foi? Quem acertar, eu tenho um impresso na minha bolsa, só me cobra depois. O maior orador de intercessão, igreja, foi Jeremias. Todo mundo chama de profeta chorando. Mas ele foi o único capaz de interceder por uma, aleluia, por uma nação que havia se desviado de Deus. Ele foi o único a orar por ela até o fim dos seus dias, até o fim do seu ministério. Jeremias, como um pastor, ele não desistiu. De qual ovelha? De Israel. E que melhor dizendo que ovelha, para nós, Israel era um boi selvagem, estava todo o tempo batendo cabeça. E quem foi o maior orador de intercessão? Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 32, ele estava preso no átrio da guarda, dentro do templo. Ele estava preso. O que ele estava fazendo? Ele estava orando, ele estava intercedendo. Aleluia.
monte, aleluia, para onde ficava voltado, aleluia, em direção de Israel. E o que ele fazia? Ele intercedia pela sua nação, pelo seu povo. Quarto tipo de oração, intercessão. Quinto tipo, e a que a gente mais gosta, e a que vem por último, a oração de petição. É aquela que você pede. Ah, Felipe, mas eu posso pedir pela causa de alguém. Sim, é uma oração de petição. Mas a oração de petição que nós gostamos é aquela, né? Bênçãos materiais. Antigamente, até uns 20 anos atrás, não está errado de dizer, uns 25, eram bênçãos espirituais. Eram bênçãos espirituais. Eu me lembro no dia da minha conversão, quando eu comecei a ter apreço pela palavra de Deus, pedia todos os dias antes de orar e ler: Senhor, me ensina, eu não sei. Igreja, eu não tinha celular, porque eu comprei meu primeiro celular com o meu primeiro emprego. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha dicionário, não tinha livro. Era na raça, na Bíblia que o meu pai me deu. Eu não prego mais com ela, porque ela, infelizmente, ele ganhou ela, ele tinha seus 15 anos. E ela, infelizmente, essa semana soltou a capa. Eu levei ela porque eu tenho um apego sentimental muito grande. Acho que os irmãos também têm, com a primeira Bíblia que ganharam. E eu tentei levar ela para o reparo, infelizmente não consegui. Então não vou mais poder pregar com ela, vai ficar em casa, de recordação. Mas eu me lembro quando eu me converti, pedia todos os dias, não tinha recurso nenhum: Senhor, me ensina. Eu não sei. E não é pecado você citar versículo para Deus, não, porque é bom que você mostre para Ele que você conhece a palavra dele. Senhor, está escrito que aquele que não tem sabedoria deve te pedir, porque o Senhor dá no nosso rosto. Aleluia. Oração de petição, 5 tipos. Agora vamos lá, falando sobre oração. Existem quantos tipos? Oração, recapitulando: adoração, agradecimento, confissão, intercessão e petição. 5 tipos. Agora a gente vai para a outra parte, porque o versículo, a parte B dele, nos diz o quê? A oração de um justo. Irmãos, é muito importante frisar esse justo, porque é muito passivo de esquecimento. A gente tem que entender que nós não somos justos. Você já vai entender por quê. Nós não somos justos, por quê? Porque o homem não é justo em si mesmo. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 64, verso 6, que a justiça do homem é como trapo de imundícia. O homem não é justo. Ah, Felipe, mas está falando a oração de um justo. Sim, está dizendo. Ah, então o versículo se contradiz. Não. Nós não somos justos em nós mesmos. Por quê? Além de ser trapo de imundícia, a Bíblia nos diz que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Romanos 3:23 nos diz o quê? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia ainda nos diz mais, através de quem? Através do salmista Davi. No Salmo de número 14, verso 3, onde ele confessa: em pecado fui concebido e me gerou a minha mãe. Tem outra ainda que vai dizer, eu não vou lembrar onde, eu acho que esse é o 51:5. 51:5? Então, deixa eu ver aqui o 14:3. Confundi aqui. Perdão, igreja. 14:3 diz assim, ó: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Não há sequer. E ainda vai ter outro, porque a gente ainda tem o costume de dizer que a gente não poderia pagar pelo pecado do nosso irmão, e nem o nosso, mas eu não vou lembrar onde está esse salmo. Mas ele vai dizer que ainda que um justo pudesse pagar pelos teus próprios pecados, a sua justiça ela seria insuficiente para cumprir os pecados do seu próximo. Ou seja, nos fala de quem? Nos fala de Cristo. Porque nós não podemos cobrir o pecado de ninguém. A gente não tem o poder de absolver ninguém do pecado. Mas quem tem?
Jesus Cristo. E Ele fez, aleluia. Por todos de uma única vez na cruz do Calvário. Ele fez. Aleluia. Ele foi o único. Não há um justo sequer que faça bem, nunca peque. Nós não somos justos. Ah, Felipe, então explica. Explico. Nós somos justos através da justiça de Cristo. Aleluia. Aleluia. E me lembro que diz o apóstolo Paulo: aleluia, a minha graça te basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Ser pecador. Enquanto eu confesso que sou pecador, que reconheço a condição de Deus, o que Ele faz? Ele acrescenta graça, Ele acrescenta poder, aleluia. Ao pecador convertido, Ele dá graça e dá poder, aleluia. Poder através da oração. Olha aí, justiça de Cristo, por quê? Hebreus capítulo 9, verso 22, irmã Alessandra. Diz que sem o derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Perdão de pecados. Os pecados não podem ser perdoados sem derramamento de sangue. Mas Jesus o derramou uma única vez, para que o pecado de todos fosse perdoado, e todos nós fôssemos libertos do pecado, do inferno e da morte. Aleluia. Aleluia. Cristo uma única vez fez todos os sacrifícios do Velho Testamento. Uma única vez. E assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem o pecado saiu. E por um homem, aleluia, veio a derrota, mas por outro veio a vitória. Por um veio a morte, por outro veio a ressurreição. E agora nós temos a vida eterna. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A primeira carta de João, capítulo 1, verso 7 diz que o sangue de Cristo que nos purificou de todo pecado. Por isso nós não somos justos. Eu não sou justo. Nós não somos justos aqui em cima. Vocês aí na nave da igreja, nenhum de nós somos. Não somos justos em nós mesmos. A palavra nos diz no livro de Apocalipse que naquele grande dia Ele vai afinar todos. Todos vão ser passados. Como o quê? Como ouro no fogo, como a prata, como o bronze, como a palha. E naquele grande dia só quem é vaso de barro vai passar. Porque quanto mais se queima um vaso de barro, melhor forma ele tem. E assim somos nós. Por isso que a gente resiste às provas do dia a dia. É por isso que o Senhor nos reveste com a oração. Aleluia. Nele nós somos salvos da ira de Deus. Se você quiser abrir comigo, só uma curiosidade, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos salvos por ele da ira. É o sangue dele que nos salva da ira de Deus. É correto dizer, o céu é céu porque Deus está lá. Mas o inferno, o contrário, não é certo. Por quê? Porque Deus também está lá. Acredita? Os desenhos nos induziram a acreditar que o diabo manda no inferno. Mentira. É a ira de Deus que manda lá. Deus também está lá. E nós fomos salvos dessa ira. Por quê? Por Jesus Cristo. Aleluia. O varão da Galileia, o Nazareno, foi ele. Foi o carpinteiro. O unigênito de Deus. A videira verdadeira foi ele. Foi o leão da tribo de Judá. Foi o cordeiro que morreu por nós. Aleluia. Foi ele. Foi ele o cordeiro entregue. E nós seremos salvos da ira por causa do seu sacrifício. Aleluia. E é por isso que nós hoje devemos viver a vida dele. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E hoje a vida que agora vivo na fé do Filho de quem? Do Filho de Deus. Por quê? Porque Ele me salvou da ira. Porque o seu sangue me purificou dos pecados. Porque Ele me deu perdão.
me olha, quando Ele te olha, Ele vê quem? Quando Deus olha para nós, Ele vê quem? Ele vê Cristo. Aleluia. E isso é poderoso para nós. Nós vimos os 5 tipos de oração: adoração, agradecimento, confissão, intercessão, petição. E agora, nós vimos que nós em nós mesmos não somos justos. É a justiça de Cristo que nos torna justos. Depois, pode muito em seus. A oração de um justo pode muito em seus. Vamos falar sobre um pouquinho da oração que liberta? Os efeitos dessa oração que a gente vai estar falando hoje. Essa oração ela pode ser composta por qual dos 5 tipos? Intercessão, quando você está buscando pela sua libertação, pela de alguém, amém? Ou de petição, você vai pedir e interceder. A oração que liberta. Mas não é apenas isso, irmão Vitor. Depois disso a gente vai ver que a oração, ela transforma. A oração tem poder. E não estou falando da boca para fora, tenho testemunho pessoal e espero dar tempo de contar ele depois. A oração, ela transforma cenários. E a oração, essa oração que transforma, ela tem etapas. Vamos ver um pouquinho das etapas dela agora? Para a gente se libertar um pouquinho de nós mesmos, um pouquinho mais, para que depois então a gente venha em Marcos 9. Primeira etapa: transformação na mente e nos pensamentos. Vou repetir: a oração transforma a mente e os pensamentos. Porque você ora, você está em contato direto com Deus, você está em contato, você tem o Espírito Santo, Ele te avisa os perigos, Ele te avisa todas as arapucas do inimigo, Ele não te deixa. A palavra nos diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos sem os seus servos e hoje os profetas somos nós, amém? Transformação na mente. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, 1 Coríntios 2,16, ela vai falar que através da justificação de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo em nós, olha a primeira coisa que ela nos dá: a justiça de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo, ele está ligado no céu. Quem tem a mente de Cristo, ele ora, ele está em contato com o Pai, e ele diz: aleluia, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Não é o enviado, eu, maior do que o seu Senhor. Por quê? Porque ele busca enviar a vontade de Deus primeiro, não apenas dentro da igreja, no trabalho dele onde ele vai, quando ele está estudando, em tudo que ele está fazendo, porque a Bíblia diz em João 4,24, Jesus, que Deus procura os verdadeiros. Lembra da oração de adoração? Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Ainda que você em algum momento não possa falar publicamente, se você tiver a sua mente ligada no céu, no trono de Cristo, no trono da graça, você tem a mente de Cristo. Por quê? Porque é importante ter a mente de Cristo, irmãos. Porque os pensamentos, eles determinam a nossa decisão. Todas as nossas decisões, elas são frutos dos nossos pensamentos. Tradução: se eu penso coisas boas, eu faço coisas boas. Se penso coisas ruins, vou fazer coisas ruins. E aonde que entra o Espírito de Deus nesse processo? Aonde entra? Aleluia. Ele nos faz pensar como Jesus pensou. Ele nos faz, aleluia, querer agradar a Deus como Jesus agradava. E enquanto nós
estivermos pensando como Cristo, o que vai acontecer? A gente não vai querer tomar decisões ruins que desagradam a Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Por que nós precisamos, aleluia, da oração transformadora, a oração que liberta? O que ela faz? Ela muda os nossos pensamentos. Porque quando os teus pensamentos mudam, tuas decisões também mudam. Aleluia. Quer um exemplo? Ah, Senhor, queria tanto emagrecer. Sabe, eu falei para o Senhor que ia começar na sexta, mas já entrei no sábado, já entrei no domingo, aí já é segunda. Só um exemplo, tá? Exemplo casual. Até para a gente dar uma descontraída. Ah, Senhor, pega, diz que vai começar, e aí de repente está pensando como? Na hora de começar, mas começa? Não. Por quê? Porque pensa enquanto ainda não está exercitando ou fazendo. O que isso significa? Seus pensamentos determinam as suas decisões. E por que nesse exemplo, por exemplo, uma pessoa que chega nesse exemplo, ela se decide por não começar agora? Porque o pensamento dela não está de acordo com o que ela quer. Questão de visão. Ela quer estar, ela pensa, mas as decisões elas não vão de acordo. Vocês estão entendendo? Os pensamentos eles determinam nossas decisões. Por isso que a palavra de Deus nos diz, aleluia, pensai nas coisas que são de cima. Se trazem louvor, nisso pensai. Se trazem alguma glória para Deus, isso fazei. E ainda digo mais: se não agrada a Deus, não toqueis e não proveis. O apóstolo Paulo diz isso. Por quê? Porque as decisões a gente toma de acordo com os nossos pensamentos. Se a gente pensa com a mente de cima, nossas decisões vão ser com a mente de cima. Mas se as decisões são com a mente de baixo, nossas decisões vão ser com a mente de baixo. Céu e terra. Estão entendendo? Mente e pensamentos. Nós temos a mente de Cristo, amém? Segunda etapa. Primeira, transformação da mente, dos pensamentos. Segunda, das ações. Por quê? Porque as ações elas podem ser conjuntos de hábitos. E os hábitos eles são ativados por gatilhos. É como um revólver, você aperta um gatilho e ele dispara. E ações, elas são frutos de hábitos. Ações são frutos de hábitos. E depois, as ações boas, olha, presta atenção. Quem tem a mente de Cristo faz coisas boas, amém? As ações boas, a mente de Cristo, ela determina os bons gatilhos. E os bons gatilhos, o que eles fazem? Aleluia! Elas te aproximam de Deus. E quem não tem a mente de Cristo, as suas ações, elas geram gatilhos ruins. Se você tem gatilhos ruins, você precisa ter a mente de Cristo. Precisa pensar nas coisas que são de cima. Por quê? Porque são eles que vão determinar suas decisões. Mas vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 10 está escrito assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para que andássemos nelas. Quem pode ter boas obras, igreja? Quem tem a mente de Cristo. Quem tem boas ações, ele tem bons gatilhos. É o Espírito Santo que desperta esses gatilhos nele. De jejuar, orar, ler a palavra, acordar ele de madrugada, incomodar ele, dar um sono para ele, dar uma visão para ele, aparecer para ele no trabalho, na igreja, na escola, quando está dormindo, qualquer hora. Portanto,
se você tem falta de gatilhos bons, as ações estão sendo ruins. Por quê? Porque não tem a mente de Cristo. Vocês estão entendendo? É um ciclo. São etapas que se ligam uma na outra. Depois das ações, depois dos gatilhos e tudo mais, temos os hábitos. A oração que transforma, que liberta, o que ela faz? Ela move a mente e os pensamentos. Ela move o que? As ações. E depois, os hábitos. Sabe por que Jesus criticava muitos fariseus, os doutores da lei da época? Sabe? Porque eles acreditavam que Jesus ele tinha vindo para quê? Para implantar uma nova doutrina. Jesus não veio implantar uma doutrina. O que nasceu, a doutrina que nasceu, chamada cristianismo, ela foi consequência. Mas o que Jesus dizia? Quero trazer resumido para você. Aleluia, que o evangelho ele fosse o quê? Um estilo de vida. Fosse um estilo de vida natural. Ou seja, um conjunto de hábitos. Por que a igreja ela era mais fortalecida há 30 anos atrás? Porque os hábitos da igreja naquela época ela era voltado para quê? Para as ações que nos ligavam ao reino de Deus. E para o quê? Para a mente de Cristo. E depois, aleluia, vamos continuar aqui, ó. Os bons hábitos, o que eles fazem? Eles formam um bom caráter. Você acha que Jesus tinha um bom caráter? Ele tinha um bom caráter porque ele tinha boas ações. E porque ele tinha uma mente e pensamentos diferenciados dos homens da época. Os homens mandavam uma apedreja. O que ele fazia? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aleluia. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porque eu sei que o Espírito está falando com vocês da mesma forma que ele está falando comigo. Os homens da época diziam: com que autoridade fazes estas coisas? E o que ele respondia? Só vos respondo com que autoridade faço estas coisas, se me responderem se o batismo de João é do céu ou de baixo, se é de Deus ou dos homens. Vocês estão vendo os hábitos de Cristo, as ações de Cristo, está tudo uma ligada na outra. E por que a gente precisa falar disso, de oração, de libertação? Agora a gente vai lá no Marcos 9, 29. Por quê? Porque diz: esta casta não sai senão por jejum e oração. Oração e jejum. A gente viu 5 tipos de oração. Amém? Jejum e oração. Quando ele vai dizer esta casta, irmã Edna, eu me lembro de Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, contra os domínios e as forças espirituais da maldade, das trevas. Aqui está a hierarquia do império das trevas: principados, potestades, domínios e forças da maldade. Essa força, esta casta que Jesus está se referindo, não é de forças espirituais. De forças espirituais, ela é, digamos assim, o soldadinho do exército. É um soldadinho. São situações do dia a dia que vêm para abalar a minha e a sua fé. São situações, são momentos. Mas esta casta que está se referindo, é só você pegar o Efésios 6,12 e voltar ele ao contrário. Principados, potestades, domínios e forças. Essa casta que Jesus está falando é a classe de domínios, os dominadores. Então perceba, ó, é como se houvesse uma força numa casa, amém? O domínio na cidade, a potestade no país e o principado no mundo. É como se a gente fosse transferir numa linguagem fácil. Vocês estão me entendendo?
Ou seja, cada casta, ela tem um poder sobre determinada quantidade. E essa casta que Jesus está falando é a classe de domínio. E ela você vence com jejum e oração. A oração por quê? Porque quando você ora, você se liberta todos os dias. A cada sessão que você ora, você está passando por um crivo de limpeza. E esse crivo de limpeza ele vem também através da palavra. Oração, palavra, vigilância. Aí você já tem a receita do bolo, a primeira parte da receita do bolo. Palavra, oração e vigilância. Você já tem a primeira metade que ele está falando aqui, ó. Esta casta, principados, potestades, domínios, essa classe, domínios, ela não sai por oração. Se você guardar esses princípios, oração, vigilância e palavra, para poder fortalecer a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Aleluia! Não adianta só palavra, ou só oração, ou só vigilância, não. São os três. Por quê? Porque Jesus venceu a tentação, Mateus capítulo 4, através de quê? Da oração? Não, através da palavra. Ah, Felipe, mas aonde está a oração? A oração está na preparação. Ah, meu Deus. A oração te prepara. A palavra te previne de cair. E a vigilância, ela te ajuda. É o teu, vamos linguagem fácil e popular, teu sentido aranha. A vigilância. Mas isso só com oração e palavra. E depois a gente tem o jejum. Falando sobre jejum, porque é uma coisa que muito pouco se fala hoje, cooperador Carlos. E infelizmente até pagam pregadores para não falar sobre jejum em algumas igrejas. Pagam para não falar sobre oração. Pagam para não falar sobre jejum. Pagam para não falar sobre pecado. Pode falar de tudo. Prosperidade, casa, carro do ano, tudo. Menos as coisas que te ligam em cima. Mas Deus, aleluia, nesse ministério Ele tem um propósito com você de falar através da palavra. E não espere qualquer pregador daqui, dessa igreja, desse ministério, vir aqui para massagear. Não espere. Isso vai falar mesmo. Santidade está no estatuto da igreja, na regra de fé da igreja. Mas vamos lá, jejum. Antigamente se fazia muito jejum para alimentos, por exemplo. Aí existia o jejum parcial e existia o jejum total. Exemplo, a gente sabe que o corpo humano ele sobrevive pelo menos 4 dias sem água. Hoje, nas condições atuais, dependendo do lugar, 4 dias sem água. O que seria o jejum parcial? Na questão da alimentação, por exemplo. Vou ficar 4 dias sem tomar água, porque eu tenho reserva, tenho estoque. Ou então eu faço o quê? Faço como Daniel e os jovens na Babilônia. O que eles fizeram? Se mantiveram com água, verduras, legumes, frutas, quero imaginar eu, e se apartaram da carne para não se contaminar. Olha só, o jejum faz bem para a tua saúde. Se você quiser jejuar para agradar a Deus, você vai voltar a viver que nem Adão no Éden, só verdura, só fruta, só legume. Aleluia. E por que quando foram olhar eles na revista, eles estavam tão bonitos? Eles estavam tão fortes. Porque além deles não se contaminarem, eles estavam comendo comida saudável. Oração e jejum fazem bem para a tua saúde. Fazem bem para você. Fazem bem para mim. E aí, vamos continuar. Tinha um jejum total. Quero jejum total. Vou ficar tantas horas sem comer e sem beber nada. E eu me lembro quando eu era novo convertido. Hoje a gente tem o tinido um pouquinho maior, né? Mas quando a gente é novo convertido, a gente fala: não, senhor, vou fazer o jejum. Aí, Mateus, você está lá naquele churrasco, te oferece, quando você vai lembrar, você já esqueceu.
Você esqueceu. Hoje é um pouquinho melhor, né? Falando de mim. Hoje é um pouquinho melhor, por quê? Porque hoje você já sai de casa, você fica pensando e você já sabe, pô, não posso tirar o pensamento de onde? Do jejum. Verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Já teve vez de eu fazer jejum no meu serviço, de ficar sem almoçar. Eu sou doido da cabeça, irmão. Sou doido da cabeça. Quando precisa fazer, saio, como metade de um pão, tomo um cafezinho de manhã, fico sem almoçar e vira à tarde. Às vezes não tem nem o café da manhã. Saio com água no estômago e com a janta do dia anterior. Então, irmãos, sobre o jejum na alimentação é isso. Só que hoje nós vivemos em dias que o jejum ele não é só alimentação. Só alimentação não vai bastar. Porque qual é o conceito de jejum? Sacrifício. Sacrifício naquilo que eu mais tenho prazer. Aquilo que mais tira o meu tempo de Deus. Eu vou falar para os irmãos, eu tenho hábito de jogar videogame, tenho hábito de desenhar nas minhas horas vagas. Então quando eu vou fazer um jejum, eu me volto o meu jejum para quê? Faço de alimentação também quando precisa. Mas especialmente aonde? Na onde eu mais tenho vícios. Na onde? Fico 2 semanas sem desenhar se preciso for. Fico sem jogar videogame, mas tem que cumprir o propósito com Deus. Por quê? Porque você está se sacrificando, você está matando a sua carne, você está se matando. Aleluia! E não é só abrir mão daquilo que você tem prazer. Não basta. Você tem que abrir mão das coisas que te dão prazer e pegar as coisas de Deus. Aí entra a palavra, aí entra o louvor, aí entra a oração, aí entra os pensamentos elevados. Quem se lembra de Estevão sendo apedrejado, onde que ele estava olhando, para o alto? Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente só pode olhar para o alto e para frente. Por isso às vezes o fundo do poço, Deus nos deixa chegar lá, para que a gente olhe para cima e olhe para frente. Então o jejum ele tem que sacrificar a nós mesmos. E o que o Marcos 9:29 está falando? Essa casta, domínios, ela não sai por jejum e por oração. Não sai por jejum, senão por jejum e oração. Vocês estão entendendo? Agora vamos pensar no caso dos discípulos. Porque para você jejuar, para você consagrar, você tem que ter alguma coisa que te toma o tempo, que te afasta de Deus, amém? E os discípulos amavam pescar. Alguns tinham isso até por profissão. Até hoje, a vanguarda pesca. Os sócios lá da minha empresa, eles tiram o fim de semana para ir para o sítio para pescar, para espairar a cabeça. E aquilo tomava o tempo deles. Vocês vão ver na Bíblia que às vezes eles viravam à noite, passava o dia, virava a noite, madrugava fazendo o quê? Pescando. Depois que Jesus morreu, o que eles fizeram? Pegaram as redes que eles tinham abandonado, eles pegaram. Então quando Jesus está falando, essa caça não sai por jejum e por oração, é o que? Abrir mão do que? Para eles, no caso deles, pescar, por exemplo. Abrir mão disso e orar. Mas não é simples assim. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Ah, Felipe, heresia isso daí, não é? Porque a palavra nos diz em Mateus capítulo 3 que o Espírito desceu sobre Cristo, em forma de uma pomba. E aonde estava o Espírito Santo? Em Cristo. Ah, Felipe, então você está dizendo que o Espírito Santo não é onisciente. Não, ele continua sendo onisciente. Mas o que aconteceu? Aconteceu em Jesus, pastor Edson, mais ou menos como acontecia com os profetas. Por quê? Deus não levantava mais de um profeta para um mesmo lugar. O profeta ele era exclusivo.
Vocês se lembram de Elias? Por que às vezes a gente lê as passagens de Elias e acha que ele foi um pouco tanto convencido? Você acha um pouquinho? Por quê? Porque ele era exclusivo. Profeta exclusivo de onde? De Israel. Deus, ele tinha profetas em cada perímetro, em cada local. Não é como hoje. A gente tem numa cidade, a gente tem vários cristãos. Não. Naquela época era como se Deus levantasse um profeta para cada cidade, um profeta para cada vilarejo. E no caso de Cristo foi o que? O Espírito desceu sobre ele. E Jesus, ele se tornou exclusivo de quem? Exclusivo do Pai para operar nessa terra. O próprio evangelista Lucas, ele fala que ele operava as libertações que ele fazia pelo dedo de Deus. Quem era o dedo de Deus? O Espírito Santo. Amém? Irmãos, oração que liberta. Não vai dar tempo de falar tudo. Eu comecei aqui discorrendo no Tiago 5,16 e pegou um pouco que o Marcos 9,29. Ia citar alguns outros exemplos aqui, mas é muito longo e muito extenso, tá? Guarde aí com você 2 exemplos. Um exemplo ruim: Israel. Israel, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, a palavra diz que eles oraram. Eles oraram a Deus por um libertador. Deus mandou? Mandou. Moisés mandou Arão para ajudar ele. E no deserto, o que aconteceu? Eles se comportaram como escravos. Lembra que nós falamos as etapas da transformação? Pela oração, o que ela faz? Ela muda a mente, ela muda as ações e ela muda os hábitos. Israel saiu do Egito e continuou o quê? Pensando como um egípcio, agindo como agia quando estava no Egito e com hábitos que tinha quando estava no Egito. Por isso que eles deram volta das cebolas, dos peixes e tudo mais. Tá, um exemplo ruim. A oração não foi suficiente para libertá-los, pelo menos aquela geração que saiu. E vou deixar um bom exemplo para os irmãos. A igreja. No livro de Atos, no capítulo de número 12, Pedro foi preso por Herodes. Estava preso, estava encarcerado. E a palavra diz que a igreja levanta um clamor por ele, cooperador humano. Ela levanta um clamor por ele profundo. E ele lá da prisão, Deus manda um anjo para ele. A Bíblia diz que o anjo o liberta da prisão. Ele o tira da prisão. E não apenas tira e liberta ele da prisão, não. Porque Deus, ele não é assim. Liberta o preso e está tudo certo, não. Deus, ele se encarrega do que vai acontecer depois. Por que depois? Porque depois os guardas ficaram procurando e ficaram sem entender. Bom exemplo de oração, de libertação. A igreja orando por Pedro, a igreja não parou, não cessou. A Bíblia diz que ele foi liberto. E ele chega onde os irmãos se reuniam. Dado histórico para você, naquela época, como eles eram perseguidos por Herodes, Nero, todos os imperadores. Quem conhece aquele símbolo do peixinho, com as 2 caudas cruzadas? Quem conhece? Diz a história que eles não tinham um lugar físico. Amém? O que eles faziam? Eles se reuniam nas casas. E em toda a casa que tinha uma reunião, o que eles faziam? Eles marcavam com o emblema do peixinho. Informação histórica para você. E a palavra diz que Pedro, depois que foi liberto, ele corre. Ele corre para aquela casa, ele corre, bate na porta. Bate. Vem uma menina para atender. Ao invés dela recepcionar ele, dar um abraço nele, põe ele para dentro. A Bíblia diz que ela fica desesperada, fica animada, chama todo mundo. Ei, nossa oração funcionou. Pedro saiu, Pedro foi liberto, ele está ali fora. Herodes, ele não matou, ele não conseguiu, aleluia. Ele não conseguiu matar o menino Jesus, também não conseguiu matar o Pedro. Por quê? Porque um Deus enviou um anjo, e esse anjo libertou ele, tirou as amarras dele, tirou ele do cárcere e trouxe ele para a gente de volta. Aí a Bíblia diz que os irmãos correm, os irmãos abrem a porta, e os irmãos recebem ele. Então a Bíblia diz que ele volta a fazer o quê? Volta a fazer a obra, volta a pregar. Fica esses 2 exemplos para nós, amém?
Agradeça essa rica oportunidade em nome de Jesus. Só as palmas louvando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Coloque de pé. Não se esqueça que domingo agora é a ceia do Senhor. Sexta-feira agora teremos um pregador abençoado aqui, o evangelista Reinaldo, trazendo uma palavra do céu. Deus abençoe os irmãos que vieram cooperar conosco, família do Myron, né? Todos os irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor. O Senhor falou, meu Deus, de forma profunda, de forma abrangente, nos deixando esclarecidos, ó Pai, de que ferramenta tão poderosa é a oração em nossas vidas. Oh meu Deus, quantas vezes pensávamos que não poderíamos fazer nada, mas descobrimos que podemos fazer algo com muito efeito, meu Pai, algo impactante, algo transformador, ó Pai, que é orar ao Deus do céu, ao Deus que é capaz de mudar as mentes, os corações, mudar o quadro, a situação, a história. Por isso eu oro agora, que essa mudança aconteça em nós, que essa mudança aconteça na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, que o Senhor mude o quadro de saúde, visite a Ayla, visite o irmão cooperador Oriel, visite todos, meu Deus, os enfermos, os necessitados, os atribulados, os aflitos, ó Pai, esses vários pedidos de oração que estão aqui, ó Pai, com seu servo Davidson, intercedendo, colocando as mãos. Envia o teu anjo, meu Deus, que quebra as cadeias do inferno, que liberta, meu Deus, dos vícios, ó Pai, das drogas, da prostituição, da bebedice, Senhor. Ah, meu Deus, faça uma obra, aleluia, redentora, transformadora, uma obra de resgate, ó Pai, aleluia, uma obra poderosa, e que o teu nome seja bendito, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja, aleluia, glorificado e engrandecido. Por isso nós o louvamos, por isso nós o bendizemos e o agradecemos, porque estamos certos que haverá uma resposta de Deus na nossa vida, haverá uma resposta de Deus para a nossa casa, haverá uma resposta de Deus para a nossa família e para o nosso lar. Assim seja, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Jesus, quantos creem que há uma resposta para a sua oração? Oh glória, levante a mão comigo, levante a mão, diga assim: que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, comunhão e consolação do Divino Espírito Santo esteja comigo, e não apenas hoje, mas todos os dias da minha vida. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, dê a paz do Senhor para a sua